Olá, pessoal. Eu me chamo Sômena Barreto, sou especialista em gestão de pessoas, sou gerente comercial aqui da Equipedras e a gente inicia hoje nosso podcast dentro da empresa, trazendo alguns profissionais para a gente conversar um pouco sobre arquitetura, sobre empreendedorismo, e hoje a gente inicia assim com o pé direito. Tenho dois convidados aqui ilustríssimos, Henrique Coutinho, da Bloco Arquitetos, e Michele Turki, proprietária da Acervo Mobília, que é uma das nossas patrocinadoras. Inclusive, a gente tem alguns parceiros aqui, no final eu conto um pouquinho para vocês, mas, pessoal, obrigado por vocês toparem esse desafio, né, essa responsabilidade de iniciar esse projeto, muita gente esperando, e sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vamos contar um pouquinho da história de vocês aí. Obrigada, Sol, pelo convite. Obrigado, Sol. Assim, quando a Michele falou pra gente vir fazer esse podcast, eu aceitei na hora. Eu falei assim, caramba, ainda mais a Michele, que é uma pessoa que eu estimo muito, que é minha amiga, além de parceira. Então, tô na expectativa aqui da gente bater um papo muito legal. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho dessa parceria de vocês, que poucas pessoas conhecem, né? Só quem tá ali mais na intimidade que vai saber, mas tem muita história bacana aí pra gente compartilhar. Mas, Henrique, eu queria saber um pouquinho da Bloco. Como é que foi para vocês criarem uma identidade visual nesse cenário de Brasília, que tem essa arquitetura tão presente e hoje tem essa assinatura também tão forte, né? Todo mundo olha um projeto e fala, é Bloco. Como é que foi para vocês criarem isso? Engraçado que a gente não tem essa percepção, né? A gente tá há 27 anos juntos e desde lá atrás a gente tinha essa questão de ser um escritório de referência. Então, eu acho que isso moldou um pouco o nosso olhar e a nossa preocupação em fazer um trabalho consistente. É lógico que no início, assim, 27 anos, a gente montou o escritório praticamente depois que eu formei e inicialmente você começa a fazer trabalho para amigos, para família, então você não tem ainda uma linguagem pronta. Mas sim, a partir do momento que a gente... E eu acho que isso é muito legal dentro do escritório, porque eu, Daniel e Matheus, apesar de termos objetivos muito claros, sim, mas a gente é muito diferente. Cada um tem um perfil, então eu acho que isso fez a gente ter essa preocupação de ter uma linguagem, de tentar sempre se questionar. A gente sempre tem uma autocrítica muito forte dentro do escritório, então a gente pergunta por quê, para quê, por que a gente tem que seguir esse caminho. Então, eu acho que tudo isso moldou um pouco o nosso trabalho. Essa amizade também conta. Como que começou essa amizade? Onde vocês se conheceram? A gente é contemporâneo na UNB, mas mesmo o Matheus e o Daniel, eles não eram tão próximos. Eles são da mesma turma, um ano e meio na frente. Sim. Apesar de ter a mesma idade do Daniel. Entrei um pouco antes. A gente não tinha uma amizade dentro da faculdade. Então, por sorte, a gente começou a trabalhar junto num escritório chamado Do Arquitetura. Era um escritório que fazia projetos de arquitetura, mas eles eram muito mais especializados em comunicação visual, criação de marcas, sistemas de sinalização. E éramos os 3 estagiários aí dentro desse escritório e começaram a fazer uns trabalhos juntos, né, por fora, e foi criando aquela empatia e aquela admiração um pelo outro. E a coisa foi crescendo, tanto que a gente montou o escritório logo depois que eu saí desse escritório, eu fui o primeiro a sair. Então a gente começou a gente já teve 3 nomes, né? Começou como Mundo 4. Olha só, não sabia. Ana Paula Salim como sócia. Ela em 2008 ela saiu para ter o escritório dela. Sim. E a gente montou o Domo Arquitetos. Era Domo, não sei se você lembra. Eu lembro, conheci, entendeu você sempre. Da Domo. Olha. Então, o Domo ficou de 2008 a 2014. Em 2014, o Daniel, num evento que se chamava Ópera Prima, era para premiar os projetos finais de faculdade, ele foi questionado pela Carla Joaçaba, que é uma arquiteta super bacana brasileira, que hoje é professora na Suíça, e ela meio que chegou assim para o Daniel, por que domo? Aí o Daniel meio sem graça, domo, cúpula.
Engraçado que a gente tinha feito até uma numerologia na época para Gente, olha só! a mãe do Matheus era Que máximo! super, ligada a isso, e a gente fez essa numerologia e tava dando certo. Só que Domo, ele não era um nome fácil, assim, das pessoas assimilarem. Então, às vezes a gente chegava com correspondência como Duomo, Dom. E aí começou a incomodar um pouco essa questão do nome. Olha a sacada comercial aí, né? E aí o Daniel, na época que ele foi questionado pela Carla, ele chegou assim, tinha um nome que eu gostava e que eu acho que tinha mais a ver com a gente, que era o Bloco. O Bloco já estava em 2008, no hall ali de escolha dos nomes. Mas eu, como talvez administrador, achava o Bloco meio engenharia. Sim. Eu não topei o Bloco naquela época, em 2008. Falei assim, cara, eu não acho que tem o nosso perfil. Até porque a gente ainda não tinha um trabalho consistente, a gente ainda tinha um trabalho mais comercial. E para mim o Domo soava-se mais comercial. Então tinha mais a ver com o nosso trabalho na época. Entendi. E aí quando o Daniel veio com essa conversa, tem que mudar, e eu fiquei meio desesperado, porque a gente já tinha papelaria, já tinha projeto publicado em revista, ArcDaily. Nossa. E eu comecei a ficar muito preocupado, falei assim, nossa, como é que a gente vai mudar esse nome? E aí veio uma oportunidade de a gente sair numa revista, a Interarc. Não sei se você lembra da Interarc. Eu lembro. A Interarc era uma revista do Sul, que ela estava querendo entrar aqui em Brasília, e ela é meio monografia, né? É uma revista de um escritório. E a gente ia ser a primeira edição. Olha. Aí cara, é agora que a gente vai mudar, porque Ele já anuncia. a rede social não estava tão ainda aquecida. Aham. Então, você pensava sempre no custo de alguma alteração muito complexa. Eu falei, não, vamos aproveitar, a gente lança essa revista, já lança com nome novo, com marca nova. E deu certo, eu acho que... E a gente também... Deu muito certo. A gente também já estava mais maduro. Sim. Já tinha um embasamento falando do Bloco, porque era uma referência com Brasília, com a questão também do trabalho colaborativo que a gente faz e faz até hoje. Então foi muito bacana. Você disse que vocês três são muito diferentes. Muito. Como é que vocês conseguiram chegar, assim, nesse objetivo, nessa assinatura? Era a cada projeto, cada um dava ali uma opinião e vocês foram administrando isso? Ou vocês fizeram um estudo e falaram, não, vamos seguir por essa linha? Foi orgânico, não? Trabalhou junto. De uma certa forma é orgânico, porque aí depende das experiências de cada um. Sim. Mas cada projeto lá dentro do escritório, e por isso até hoje a gente talvez não tenha uma vontade de crescer demais. Somos 13 pessoas, incluindo a gente. É exatamente para a gente poder estar trabalhando e estar junto em todos os projetos. Então, sempre tem um gerente Sim, do projeto, mas todos contribuem de tal forma, inclusive a equipe. O nosso escritório, a gente não tem uma sala separada, a gente trabalha todo mundo junto, a gente tem um regime híbrido, mas o presencial é super importante dentro do escritório, exatamente para a criação. Né? Em um momento agora, vou até dar um spoiler, a gente está criando uma linha de imobiliário. Olha só! E é bacana porque está sendo uma discussão muito intensa dos três e mais um arquiteto da nossa equipe, que é um menino muito prodígio de 3D e a gente vai pensando, ele vai fazendo online a questão da modelagem. Gente, que massa. Está sendo muito legal. Então é isso, assim, a gente sempre pensou em questão de linguagem, a gente é preocupado com isso. A gente sempre botou isso como meta do escritório, essa preocupação de sempre ter um trabalho, sair do automático. A gente não é de moda, não é de modismo, então a gente tenta fazer um trabalho muito bem embasado, e eu acho que isso ajuda muito até no convencimento do cliente. Sim. Né? Porque é uma coisa que, quando você tem um embasamento técnico, não só estético, fica muito mais fácil convencer o cliente. O cliente acaba sendo carente de informação, né? Quando você está preparado para isso de uma forma tão clara,
Aí o cliente, as coisas acabam fluindo mais. É muito importante o que você citou dessa questão do híbrido, né? Que muitos escritórios hoje fazem e tem essa dificuldade de, né? As novas gerações precisam muito desse home office, né? Dessa qualidade de vida no entender deles. Mas o presencial, além dessa troca que eu acho riquíssima, só se tem dessa forma. As relações interpessoais hoje nos engrandecem muito, né? Quando você tem ali 3 profissionais como vocês e você tá dentro desse mercado de arquitetura e você presencialmente dentro da mesma sala poder dividir, né, o seu conhecimento e agregar com o conhecimento de vocês, nossa, é maravilhoso. Então, que as novas gerações percebam isso, o quanto é importante, né? Que a gente já tem um pouco mais de facilidade de aceitar, né? Mas as novas gerações têm um pouquinho menos. E tem funcionado bem, assim, a questão do híbrido. Até principalmente tem etapas de projeto que é até melhor que a pessoa esteja em casa mais concentrada. São desenvolvimentos mais técnicos. Sim. Mas essa parte criativa Isso. é essencial a gente estar junto. Hoje vocês estão no Morro Vermelho. Morro Vermelho. Né? Edifício do Lelé. Isso. Como que foi isso, assim? Isso foi estratégico? Foi fruto da pandemia, né? Porque a gente ficou 20 anos ali na 202 Norte, Sim. no escritório em comércio local da Zona Norte, acostumados. Sim, a gente, de uma certa forma, estava numa zona de conforto. Sim. Que era um escritório bacana, não era o que a gente almejava, mas funcionava e assim, com o dia a dia você acaba que vai levando. Sim. A gente sempre teve vontade de ter um escritório nesse formato, e principalmente nesse prédio. Mas esse prédio, ele era todo ocupado pelo Banco do Brasil. Sim. E um pouquinho antes da pandemia, o Banco do Brasil saiu de lá, esvaziou, e o Morro Vermelho abriu para locação, bem no meio da pandemia. Era finalzinho de 2020, a gente começou uma negociação lá para ir. Eles estavam alugando lajes, a gente não precisava de 400 metros quadrados, e aí vieram as coincidências, né? O Marcos da Index, o Luiz Gustavo da FDS, advogados, e acabou que a gente conseguiu alugar uma laje lá para nós 3, dividimos, e foi sonho. Pois é. É lindíssimo lá, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer arquitetura pura, né? Falando dessas novas gerações, eu queria ouvir especificamente de você. O que você acha? O que você vê de tão diferente na geração como vocês 3 e nessas novas gerações de arquiteto? Existe uma diferença muito grande? Ou você acha que se fala da arquitetura da mesma forma? Isso em Brasília é enraizado ou vem se transformando positivamente ou negativamente? Assim, eu acho que o nosso escritório, ele acaba sendo abençoado no certo sentido que quando a gente abre uma seleção, a gente recebe muitos currículos. Teve ano que a gente recebeu mais de 400 currículos. Meu Deus. Para poder... Desejo, né? Tá? Virou desejo. E como consequência disso, a gente acaba pegando um pessoal muito bom. Um pessoal que realmente é apaixonado por arquitetura. Então isso facilita muito pra gente, né? Então, vocês fazem um teste? Não. Ou é só um bate-papo? A gente faz uma avaliação primeiro do portfólio e a gente seleciona uns 10 portfólios. Depois a gente vai ali, chega a 3 e aí chama esses 3 para conversar. Entendi. Normalmente a gente contrata 1 ou 2. A turma do escritório hoje, os arquitetos, começaram como estagiários. Sim, estão há muito tempo lá, né? Tirando o Vitor. O Vitor está há 12 anos com a gente. Ele entrou porque foi logo quando a gente começou a fazer a transição do AutoCAD para o BIM. Então ele tinha um conhecimento de BIM, ele entrou indicado, mas foi a primeira contratação que a gente fez de um arquiteto. Porque a vida inteira foram estagiários primeiro, depois a gente contratava como arquiteto. Então a gente tem uma equipe já há bastante tempo com a gente, mas a gente sempre faz uma renovação, porque às vezes as pessoas, a gente tem a Camila da Casulo, que foi nossa estagiária, trabalhou com a gente, o Bruno Pessoa no Estúdio Arc, temos arquitetos trabalhando com Renzo Piano. Olha só. Trabalhando vocês já trabalharam no Big, tem gente que tá na Holanda. Olha só, gente. Paris. Então isso é muito legal, a gente fica muito contente dessas pessoas terem
crescido de alguma forma, né? Os arquitetos estão trabalhando com massa colorida. Olha só, gente. Legal isso. Tá vendo? Vai virar mais desejo agora, você sabe, né? Quando você abrir a próxima seletiva, 400, 800 currículos. Então, são pessoas que contribuem muito. Então, uma coisa de diferente que eu vejo é que ninguém mais desenha. Eu, Daniel e Matheus, a gente ainda desenha bastante croquisa. E você pegar a lapiseira. Ai, gente, eu amo. Eu acho isso a arte pura. Você vê ali o desenho. Mesmo o Vitor, que é o mais antigo, ele não desenha. Ele adora fazer tudo já em 3D. Sim. Então são pessoas muito mais tecnológicas e antenadas. Essa nova leva também de estagiários que vieram, nossa, são pessoas incríveis, assim. Tem uma facilidade incrível. Antigamente a gente não renderizava as nossas imagens. A gente tentava ser um pouco mais low profile, Sim. mostrava meio em sketch ainda. E a gente achava até interessante porque acabava que o resultado final sempre surpreendia, né? A gente via que imagens muito hiperrealistas, às vezes a realidade não era. A luz não tá perfeita. Perfeita. A gente tem uma história engraçada até com a MRGB, que é um escritório amigo nosso, que eles fazem imagens belíssimas. E a imagem tinha uma árvore, quer dizer, não, minto. Existia uma árvore no local e a imagem não tinha árvore. Eles postaram meio que um antes e um depois. E falei, mas por que vocês tiraram a árvore? A pessoa achava que 3D era a realidade. Não, foi mas assim, hoje com essa facilidade que esses meninos têm, a gente já está apresentando com renders assim, super bacana. Então isso também ajuda, né? A mudança de mercado também, porque muda também o comportamento do cliente, né? O cliente antigamente não tinha essa necessidade do render. Hoje eu acho que o cliente já pede a imagem, já espera, e quando isso não é apresentado, fala... E tá muito mais fácil hoje renderizar uma imagem do que era. Os softwares já estão muito mais tecnológicos, então, enfim, isso tudo ajuda bastante. E uma coisa que eu acho que também, eu, Daniel e Matheus, a gente sempre busca se atualizar. Sim. A gente nunca parou. Então, essa renovação, esse frescor que essa turma nova traz, a gente sempre investe em software, a gente sempre tem uma visão de investimento que é importante para um escritório crescer. Sim. Vamos falar de algo muito especial, né? Bienal. Muita gente querendo saber como que foi isso. Me conta um pouquinho dessa experiência. Nossa, a Bienal de Arquitetura agora em Veneza foi, acho que um dos momentos ápice do escritório, né? A gente teve a sorte de ser convidado para participar de um grupo, que é o Plano Coletivo, para apresentar uma proposta. A Bienal de Arquitetura de Veneza, ela é coordenada pela Bienal São Paulo, que é uma fundação que organiza tanto a Bienal de Arte e de Arquitetura aqui no Brasil, em São Paulo, como coordena a questão do Pavilhão do Brasil em Veneza. E ano passado eles fizeram essa seleção, convidaram a Luciana Saboia, que é uma professora amiga nossa, formou até comigo, e a Luciana convidou o Matheus, meu sócio, e o Éder, que é sócio do ArcBR, para serem os curadores da nossa proposta, né? E a gente apresentou uma proposta, apresentamos o projeto, a expografia já pronta, e fomos selecionados. Olha só, gente. Foi muito incrível. E aí a gente montou um grupo de trabalho com pesquisadores, professores, acho que deu mais de 40 pessoas, para desenvolver esse projeto, né? Tanto a curadoria, que é a escolha dos projetos brasileiros que a gente ia mostrar nessa Bienal, e quanto o projeto da exposição propriamente dita, a expografia, né? Então, e a gente acabou sendo um pouco analógico, né? A gente meio que apresentou uma proposta de exposição bem analógica, com desenhos, com gráficos, né? A gente apresentou 12 projetos brasileiros, diversos depois. A gente deve fazer palestras a respeito desse projeto. Isso que eu ia perguntar, onde é que a gente tem acesso a isso? Existe? Então, por enquanto ainda não. Pra gente conhecer. Temos que ir. Mas a gente está se organizando, porque tudo foi muito corrido, né? Sim. Você tem um tempo curto para o desenvolvimento, e a gente teve um desenvolvimento de conteúdo muito
trabalhoso, né? Porque eram 12 projetos, não existia desenho de nada, então precisa se redesenhar, modelar todos esses projetos. E aí teve a execução também, né? Uhum. O Matheus foi um pouco antes para acompanhar o final desse. Quanto tempo vocês ficaram lá? Bom, o Matheus ele ficou 10 dias até a abertura da exposição. Sim. O Éder e a Luciana. Eu cheguei no dia da abertura, Daniel também. E a gente ficou 3 dias em Veneza, mas eu viajei um pouquinho antes, peguei minha esposa, fiz uma noite. Já aproveitou ali, né? Veneza, cidade romântica, Itália. E vamos lá. Michele estagiou no escritório. Conta um pouco sobre isso, gente. Isso é uma das histórias mais bacanas da nossa relação, né? De amizade e profissional. Michele, nos conhecemos quando ela trabalhava na Decore, que era uma loja de imóveis no Casa Park. Michele, acho que tinha recém-mudado para Brasília. Eu tinha recém-mudado para Brasília. Eu tô em Brasília tem 15 anos e logo que eu cheguei, eu acho que no primeiro mês, eu já comecei a trabalhar na Decore. Eu sou a pessoa que é classe trabalhadora total, então eu não consigo ficar sem trabalho. Então, já fui trabalhar na área comercial, eu sempre paguei minha faculdade sozinha, enfim. Sim. E aí, em Santa Catarina, eu sempre quis fazer arquitetura. Meu pai é jardineiro. Então, assim, Olha! o meu contato com a arquitetura, alta arquitetura, era assim, pequenininha, meu pai indo trabalhar, eu indo com ele e olhando de fora aquelas casas maravilhosas. E aí eu... Que especial isso. Você nem imaginava que, tipo assim, super difícil, né, pra alguém vir de um lugar assim e ser arquiteta. E aí, quando chegou na minha época de vestibular, eu tentei para arquitetura, mas assim, eu lembro que era, sei lá, R$1.200 na época, mensalidade. Eu falei, gente, impossível, eu vou fazer design de produto, que era, sei lá, 800, e eu conseguia pagar com o meu salário. Sim. Aí fiz 9 semestres de design de produto antes de vir para Brasília, isso assim, cursava, trancava, guardava dinheiro, cursava, trancava. Chegando aqui, os salários em Brasília são outra realidade. Eu venho de uma cidade pequenininha, né? Sim. Aí eu falei, gente, agora dá. Acho que agora vai, hein? Eu vou começar a arquitetura. Aí fui pra Católica. E aí parece que Brasília, cara, abriu as portas, assim, deu uma virada de chave na minha vida, assim. Tudo parece que aconteceu aqui. E aí eu cursando, fui trabalhar lá no Casa Park, o salário já muito melhor, comissionada, um mercado completamente diferente, trabalhando com design assinado. A Decore na época trabalhava com marcas italianas, coisas que eu estudava na faculdade. Espetacular. A Priscila, cara, foi também extremamente generosa comigo nesse sentido, assim, porque foi uma escola de design, de tudo que eu estudava na universidade, eu vendo de perto. Sim, você tinha esse contato. Exato, assim, moroso. Quase que em tempo real ali. Cartel, coisas que em Blumenau não passava nem perto, né? O pessoal ia ainda assim, super conservadora a cidade. As cidades no sul são muito conservadoras em linguagem estética, né? E eu nunca me encaixei lá, sempre me achei muito esquisita na minha cidade. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, cara, esse aqui é o lugar. E aí, dentro da Decore, tive a oportunidade de atender escritórios como a Bloco. E era Bloco. Era Domo. Olha só, tá vendo? Eu lembro de você me contando nessa fase, estava você, Daniel e Matheus, eu acho que Aline Marieta, assim, falando dessa mudança de nome, dessa estratégia de vocês, de já fazer as publicações. Eu lembro exatamente desse momento. E aí, dentro da universidade, eu falei, gente, eu vou ser arquiteta, eu tenho que fazer projeto, né? Só que eu já entrei na universidade com quase 30 anos, então eu já tava bem mais velha. Assim, bem mais velha, né? Bem mais velha que os meus colegas que tinham 20. E aí, quando eu fiquei um tempo, eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 2 anos no mercado, assim, no comercial, e eu pedi pro Henrique, falei, cara, eu queria muito estagiar com vocês. E você foi super generoso. Você foi super generoso. Falou, cara, vem, vamos lá, vamos conversar com os meninos, se der tudo certo, você entra. Fui estagiar na Bloco, lá fui eu, né, animadíssima. Eu sentei no computador pra fazer projeto, eu falei, cara, eu vou demorar tanto tempo pra ficar boa nisso. Eu vou demorar. A realidade ali bateu a porta. Eu vou ter 40 anos, não dá tempo. Aí eu fiquei ali, eu acho que uns 10 dias, né, Henrique? Uns 10 dias eu cheguei pra Henrique e falei, Henrique, preciso falar com você. Não vai dar, não vai dar. Eu acho que não quero isso. Foi a estagiária mais rápida. Mais rápida. Já era mais rápida.
E aí, Thiago tava, eu acho que meu marido, né, que eu já tava casado, meu marido que eu conheci aqui, que é arquiteto também. Olha Então, minha vida tá toda nesse meio. Tava, acho que, terminando o mestrado. Eu falei, cara, eu vou parar um tempo, vou esperar Thiago terminar o mestrado. E surgiu uma oportunidade para trabalhar na Casual, que é a loja de São Paulo, que também trabalha com a nata do design mundial. Referência. Mas nem na Casual eu fiquei muito tempo. Nem lembrava. Eu passei pela Casual. Nem lembrava. Eu passei pela Casual. Salário ótimo da Casual. Gente, que maravilha. E assim, uma loja muito mais tranquila, porque, né, quem tem o público da Casual é muito pequeno. É o nicho, né? Da pirâmide ali. E aí, fizeram uma proposta de outra loja pra eu ir ganhando mais ainda do que eu ganhava na Casual, que já era super bom. Aí eu passei por outra loja e falei, gente, não vai rolar também, tá? Pós-venda, assim, um monte de problema. A gente sabe, né? Isso precisa entrar em detalhes. Assim, uma loja que já não tava indo bem em processo. E eu falei, não quero também. Assim, a pessoa, né, insatisfeita com a vida. Assim. Na verdade, o segmento que tava ali te esperando tava te puxando. Você só não sabia. Exatamente. E assim, lá nos bastidores, eu já pensava que em algum momento eu queria ter uma loja. Eu já tinha, assim, todo um desenho visual da minha loja. Eu já tinha um template de site. Aquilo na minha cabeça eu já vinha ensaiando. E quando eu saí dessa loja, eu liguei para o Henrique. Olha, padrinho, gente. Falei, Henrique, tô querendo Que honra. abrir uma empresa, assim, sem showroom físico, mas para atender só corporativo. Eu tô com esse plano, quero trabalhar assim, sabe, contei um pouco. Ele falou, cara, eu tô com um projeto de um prédio do BB Tecnologia, eu acho, né? Quer fazer o orçamento pra mim? Eu falei, claro! Desliguei o telefone e falei assim, gente... Agora eu tenho que fazer acontecer. Eu nem sabia disso. Olha aí. Essa parte que você contar agora eu saí assim, como abrir um CNPJ. Não. Eu lembro muito bem, assim, de ter um software do Sebrae na época que chamava Kipu. Falei, como emitir nota fiscal? Assim, desse nível. Ai, gente, que engraçado. Template de orçamento e tudo. E aí o Henrique me passou o projeto. Eu falei, tá, tudo bem, eu não tenho fornecedor ainda, mas eu vou... Eu vou atrás. Me estruturar. Peguei e falei, isso aqui tal fábrica, isso aqui tal indústria, isso aqui... Fiz uma curadoria de peças para atender este projeto. Liguei para as indústrias, falei, olha, eu já tinha CNPJ, né? No dia seguinte, eu já tava com meu CNPJ na mão. E aí, ninguém te vende sem dinheiro, né? Você precisa ter dinheiro para fazer a compra, a primeira compra, assim, à vista. Aí eu liguei para minha irmã. Falei, gata, tô com uma oportunidade assim, tô abrindo uma empresa, preciso de 10 mil reais emprestado. Ela me emprestou, eu lembro que eu paguei, assim, eu falei, bom, se o cliente vai me pagar 50% antecipado, junto com esses 10 mil, eu pago aqui meu fornecedor e daí a minha parte eu recebo quando for a entrega. E deu tudo assim, perfeito, por acaso. A gente acertou ali nas peças, acabamentos, todo mundo me mandando acabamento por Sedex, porque eu não tinha nada. E aí, na hora da montagem, peguei um montador que eu já conhecia das lojas que eu trabalhei, e eu e Thiago. Olha como foi necessário fazer esse caminho. Abrindo caixa, colocando peça no lugar, porque assim, eu tinha que estar lá olhando como é que estava sendo feito, padrão. Falei, bom, eu não peguei nenhum orçamento nesse meio tempo, falei, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu consigo fazer isso bem. E aí, a partir dali, tive coragem de divulgar para outras pessoas também. E foi basicamente a loja tem 10 anos no formato físico, tem 6 anos no formato físico, eu fiquei 4 anos trabalhando sem loja física, só na confiança e no boca a boca. E como que é feita uma curadoria como essa, quando não tem loja física? A gente faz junto, né? Bom, pelo menos o nosso escritório, a gente sempre prima muito a escolha do mobiliário, né? A curadoria do mobiliário. Sim. Ela é feita lá no início. Então, assim, muitas vezes eu sento com a Michelle, vejo o que ela tem e a gente vai escolhendo para a gente apresentar já o projeto com um mobiliário já definido. Entendi. Já um mobiliário ilustrativo. Né? E nem que isso a gente altere durante o processo. Sim. A gente não vê como um problema. Você tem que ajustar preço, entrega, alguma coisa assim. Mas normalmente a gente escolhe esse mobiliário. Eu passo para a Michelle, ela corre atrás também de algumas opções, porque é interessante as opções, questão de custo,
questão de entrega, prazo de entrega é uma coisa no corporativo, ela é super importante. Demais. E a gente foi fazendo isso. E a experiência do cliente? Quando não tem online? É uma curiosidade real, tá? No corporativo, isso não era um problema muito grande. Porque o corporativo tá assim, você me dá garantia de qualidade? Ah, sim. Dou garantia de certo tempo. A peça visualmente tá parecido com o projeto? Tá parecido com o projeto. Tem o prazo que me atende? Tem preço? Acabou. É isso aí. É isso, eles não querem ver, Sentir, E nossa parceria começou isso, com projetos corporativos, né? O residencial ainda não tinha entrado ainda nessa... Foi quando ela começou, Era um cliente ou outro. Assim, uma coisa assim que era fruto do corporativo. Entendi. Isso, tal cadeira que você usou lá, de repente, para o cliente e tal. Então, assim, uma coisa que ele já conhecia, ou que, né, enfim. Agora, e na pandemia, foi 2020, que a gente, na verdade, eu quis abrir a loja física. Porque os clientes, dos seus clientes, até que a gente não vendia tanto cliente pessoa física. Mas os outros escritórios eu já estava atendendo super. Porque a gente tinha um preço muito mais competitivo. A estrutura era muito enxuta. Eu conseguia preços muito melhores. E aí eu comecei a atender, mas era difícil ainda, principalmente, sei lá, sofá. Como é que você... Mas eu lembro que quando você quis montar a loja, você me ligou também. também. Gente, um consultor, né? Consultoria. Estou pensando em montar uma loja e tinha uma sala que eu via há anos para alugar, uma cobertura no setor comercial sul. Espetacular. Não, setor bancário. Ah, setor bancário sul. Comercial é onde vocês estão, né? No setor bancário sul, no edifício Empire Center. Gente, pé direito duplo, aquelas esquadrias, assim, arco. Maravilhoso. Você não vê muito em Brasília. Vista, assim, pra esplanada. Uma coisa mais linda do mundo. E aí eu levei o Henrique lá, né? Na sala ainda, eu tinha lugar. Falei, será que o cliente vai vir aqui? Era pandemia, então o setor bancário estava super vazio, tinha vaga, assim. À vontade. Aí, então, cara, eu acho que rola, a sala é linda, o preço tava ótimo, tava super abaixo, assim, no preço de mercado. Até achei que o anúncio tava errado, eu acho que tava mesmo defasado, mas, né, tava no Mas tá lá. Mas esse andar, assim, tipo Nova York, não parecia que você estava Olha só. a cobertura, um pé direito alto. E, assim... Fácil de reformar, né? Porque praticamente ela tá com Tava um bom. Um epóxi branco, uns pendentes brancos, assim, no teto, que já tava perfeito. Fiz uma bancada que eu precisava ali ter uma copinha. E foi isso, banheiro. Inclusive, essa questão do epóxi branco virou um pouco bem a carinha da marca, né? Sim, a gente começou, né, ali nessa loja, na nossa loja nova hoje, que é o Subsol, ali na 710, que é W3, a gente sempre procura uns lugares diferentes. Sim. Também me consulta. Gente, eu tô com medo. Muito bom. O nosso público já tava muito diverso. Uhum. Tinha um pouco de corporativo, mas eu tava muito no cliente final. E o cliente legal, assim, um cliente bacana. E o cliente final, ele tem que visitar a loja. Assim, ele pode até comprar alguma coisa ou outra pelo catálogo. Uma mesa, uma mesinha lateral, agora cadeira, poltrona. Eles querem sentir, né? Eu acho que a loja, o virtual ainda, não vejo, assim, como substituir essa experiência física. E aí eu falei, será que o cliente vai achar muito esquisito vir pra W3? Porque a W3... bonita, né, gente? Assim, é oficina, é uma coisa assim, um comércio mais simples. Sim. E a nossa loja ainda assim, não era nem de frente, ela é de fundos e subsolo. Então, aí o Rick falou, cara, assim, vamos ser bem honestos. Eu lembro da sua frase, você falou assim, eu não venho por conta do lugar onde você tá, eu venho por conta de você. Por conta das pessoas. Ai, gente, tipo, no meu coração. Falei, gente, então tá. E aí eu levei, assim, os outros clientes também. Falei, gente, o que vocês acham? Todo mundo falou, cara, super de boa. Asa Norte, bem localizado, a gente já tá. E a gente costuma levar o cliente, né? A gente acompanha o cliente, né? A gente faz aquele tipo de arquiteto que solta o cliente. Que solta o cliente. Então, e assim, surpreende, sabe? Você entrar num subsolo, uma fachadinha. Sim. Tem uma loja bonita, bem iluminada, um brigadeiro, um café. Isso. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu fiquei positivamente, assim, muito surpresa, sabe? Eu falei, gente, isso aqui é muito legal. Ao mesmo tempo que é descolado, tem muita essência de Brasília, né? Então, foi uma misturinha ali, foi uma experiência muito gostosa. Ah, que bom. E virou identidade mesmo, eu acho que... Identidade, eu acho que não sai de lá tão cedo, assim, só se me expulsarem, porque eu fico assim, tem uma academia de ginástica em cima, que vai super bem, tomara que ela vá super bem, mas eu fico assim, ai,
ai, gente, se ela saísse, eu pegava tudo, teto, Sim. solo, tudo, porque eu amo aquele lugar ali hoje. Seu produto precisa de espaço, né? Mentaliza isso. É. Tomara que O segredo aí, ó. O segredo, mentaliza. um lugar maior, né? Que vamos mentalizar. Isso. Então, Pra ela crescer mais. E aí que você possa usar o Isso é espaço. muito legal. Eu acho que quando a gente foi lá, visitou, tem uma coisa de energia boa também, né? Isso. Você Isso. entra, Acho que foi isso que eu senti que você não consegue descrever muito. A energia do lugar. Que é a sua essência, né? A sua, do Thiago. eu acho que a equipe trabalha alegre, claro, né? Não todos os dias que a gente sabe que trabalho é trabalho. Sim. Eu acho que a equipe trabalha alegre, trabalha bem, é leve, assim, o clima. Da noite. E Toda vez é sempre muito gostoso. Lá, bater papo. Porque a gente vai, bate papo, vê. Mas a equipe, gente, ela é reflexo da liderança. Ela é reflexo de quem tá ali gerindo, de quem tá ali guiando. Isso não tem como mudar. Se você vê uma equipe muito fechada, está carregada, está todo mundo muito, enfim, ruim, tem algo errado ali na liderança. Então, é a sua essência, a sua liderança que tá refletindo nisso. Você me falou uma coisa antes da gente começar a gravar, que eu queria compartilhar, que você libera, né, terapia para os seus colaboradores. Sim. De onde surgiu essa ideia? Olha, várias coisas que acontecem hoje dentro da Acervo vêm muito de uma coisa que eu sentia falta, eu trabalhando tantos anos no comércio antes de abrir minha empresa, Sim. eu sentia alguma falta. Terapia é uma coisa pra mim recente, foi depois da minha maternidade, eu senti necessidade de ir pra terapia, e quando eu fui pra terapia eu falei, meu Deus, eu quero proporcionar isso para todos. E hoje a gente tem, todos da minha equipe ganham terapia. É claro que não é obrigatório, eu acho que não posso fazer isso obrigatório, Sim. real, Uhum. mas assim, até agora ninguém recusou. Ter esse suporte emocional. E é durante o horário, então eu libero durante o Olha. horário do trabalho, porque eu também acho que é sacanagem eu oferecer uma coisa, mas aí vira um compromisso, a pessoa já tá cansada, então Sim. é durante o horário. Além da terapia, a questão da comissão, Uhum. a nossa comissão hoje é globalizada. Eu trabalhei em várias lojas e era um clima pesadíssimo de competitividade. Eu sei que, né, todos os estudos indicam que o resultado financeiro de uma empresa é melhor quando a comissão é individualizada, que tem essa competição. Mas lá dentro eu faço questão de não ser. Sim. Tentando mudar. Então, assim, hoje, se a loja vende X, todo mundo ganha um percentual igual em cima desse X. Então, eu acho que isso gera um senso de equipe, fortalece muito o senso de equipe. Eu também acho. Acho que isso aí é fundamental. E assim, o cliente chega um dia, você atendeu, chega amanhã, e se você não tá, eu vou atender na maior boa vontade, porque aquilo soma pra todo mundo. Deu um problema no cliente, mas esse cliente não é meu. Não existe isso dentro da Acervo. E também uma coisa que é só para as mulheres, que é uma folga por mês na TPM, cólica. Olha. Você não quer ver ninguém? A gente tem isso na loja. Empresários aí, ó, fica a dica, hein? Uma super dica, porque é difícil, às vezes, do empresário entender isso na prática, né? Isso é falado, e existem existe o pós e o contra de ambos os lados. Eu acho que o lado da comissão individual exige muito mais também dos gestores, uma liderança de trabalhar essas relações interpessoais, a colaboração, o espírito de equipe. E aí, quando você já tem uma comissão ali global, isso acaba sendo uma coisa que é obrigatória, né? Ou vocês trabalham juntos, ou vocês não vão ter um resultado. E tá todo mundo ali trabalhando por um resultado bom. Sim. Então, empresários, fica a dica aí da Michele. Vou passar seu contato, tá, Michele? Brincadeira, não. Eu falo comigo. Só visitar, né? É uma coisa boa também, é uma boa seleção, né? É. Sim, é lógico que não dá para prever, mas ter essa conversa antes, eu acho que é importante, porque eu falo assim, a minha equipe hoje não, assim, sempre foi pessoas muito boas, a gente tem contato. Por exemplo, quando a gente não consegue pegar um projeto, eu passo para pessoas, arquitetos que trabalharam dentro do escritório. Olha que legal. Faço questão de indicar. Falo assim, olha, é uma turma que trabalhou com a gente, que eu confio. Uhum. Então isso é muito importante, né? Para você poder trabalhar bem, você tem que ter uma equipe trabalhando feliz, senão você não consegue. Sem pessoas a gente não consegue nada, e as pessoas precisam estar bem, né? E cabe a nós. Isso é super importante. É uma responsabilidade, sim, tá, gente, da empresa fazer com que as pessoas sejam felizes. As pessoas acham que não, né? Muitos empresários falam, nossa, mas eu já faço, eu pago bem, o ambiente é bom, tem uma estrutura boa, mas não, vai muito além disso. Você precisa se preocupar genuinamente com quem trabalha ali com você.
E ter essa conexão, né? Eu acho que a entrevista, ela tem que sair desse modo operante de RH engessada e parte técnica, e passar para valores, né? Você, de verdade, tentar, é claro que numa conversa isso limita um pouco, mas a gente conhecer aquela pessoa de uma forma genuína, se importar, saber quem são as pessoas por trás, pai, mãe, filha. Você falou muito da sua maternidade, então, né, saber se essa pessoa também tem filho, quais são as dificuldades dela e quais são os desafios que elas vão viver dentro da sua empresa. E eu acho que quando você se importa com isso, você consegue acertar mais, né? E aí você entende que a parte técnica vem depois, né? Quais os projetos que vocês já fizeram junto? Eu sei que são vários. Aí são quantos anos de parceria? 10 anos. 10 anos dentro. 10 anos, não, 10 anos de acervo, fora o tempo que a gente... Não, e veio antes, a Decore, tinha muita coisa antes. Bom, a gente começou no corporativo, a gente fez grandes projetos, o Ernesto Café. Olha, eu não sabia. Olha, eu não sabia. O Café Nosso. O Norton, que é um restaurante do Meliá Brasil 21, que ganhou o prêmio internacional. Olha só, gente. O Casabaco, lá no Casa Parque, ela forneceu inúmeros escritórios, BB Tecnologia, enfim. Até a gente, e hoje residencial, assim, atende casa, apartamento. Sim. Todo tipo de projeto a gente ficou muito mais especializado em apartamento até do que casa. Eu acho que hoje, talvez por a gente estar no plano piloto, né? Asa Sul, Asa Norte, Noroeste, a gente pega muito esse nicho de cliente. Sim. Mas a gente tem várias casas que a gente faz junto também. O que acontece? Hoje, uma reforma de um apartamento é caro. Uhum. Mas o cliente ele reserva dinheiro para o mobiliário. Então você reforma, você quer mobiliar, você quer ele completinho. A casa, como o custo ainda é 5, 10 vezes mais para construir, às vezes não sobra o dinheiro. O mobiliário fica para depois. No momento, ele não... Mas o que acontece algumas vezes é comprar 2, 3, 4 peças. Sim. Eu acho que o legal da Michele, dessa parceria que a gente tem, por exemplo, ela não se incomoda de vender uma peça. Uhum. Não é aquela cobrança que vem, vamos... Mas e o resto? Só uma peça, não sei o quê. Sim. Assim, eu acho que assim, nunca houve constrangimento, nem da gente, nem da Acervo com o escritório. Até a gente tem uma casa que ficou muito legal, que é uma casa que se chama Casa 350. Uma casa toda de estrutura metálica que a gente fez no meio da pandemia, porque o casal queria sair de um apartamento e ir para uma casa. Só que ele pegou os móveis do apartamento e botou na casa. Então eram os móveis. A promoção, não? E a gente queria fotografar porque, assim, era a nossa primeira casa em estrutura metálica, toda em estrutura metálica, um projeto super ousado, com balanços de 7 metros. Olha só. Aí eu cheguei para Michele, vamos ter que montar um caminhão. E realmente a gente montou um caminhão, pegou tudo que tinha no showroom da Michele, tapete, luminária, poltrona, sofá, mesa, tudo. A gente levou tudo. Falando nisso, a gente deve fazer uma... Se prepare, inclusive tem semana que vem, mais um caminhão. Mas a gente tá com uma casa que é, assim... É uma casa que toda vez que a gente posta tem muita curtida, que é a Casa Tupim. É uma casa de concreto e tijolo que a gente fez ela lá. Sim. Que os clientes ainda também não mobiliaram. Então, vamos novamente fazer você. Que agora o paisagismo tá exuberante, é um paisagismo de cerrado, a casa ela é uma casa pátio. Ai, que lindo. Então, na expectativa, com certeza, eu vou precisar da Michele montar, porque uma coisa que eu acho que dá resultado para os dois. Sim. Porque a gente consegue publicações internacionais, a gente consegue jogar esse projeto para o mundo. Sim. Como é bonito, assim, essa troca de vocês. A gente sabe que o nosso mercado exige que a gente tenha parceiros para as coisas funcionarem, né? Os escritórios precisam das empresas, as empresas precisam dos escritórios para atender bem os clientes, mas eu vejo que a conexão de vocês, a parceria vai muito além disso, o que é muito raro, né? Tem uma amizade, tem uma confiança, existe uma história ali construída. Hoje é tão difícil a gente conseguir, de verdade, encontrar pessoas assim, então
Que maravilha ver isso aqui, que a gente possa, de alguma forma, incentivar, né, e ser exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, para entenderem o que realmente é uma parceria, né? E falando de parceria, eu queria entrar muito num ponto que muitas pessoas me falaram de você, Michele, que é o pós-venda, né? Que é muito bem feito dentro da sua empresa, e eu acho que uma das principais dores de todo empresário é essa questão do pós-venda, né? Não é fácil vender, não é fácil prospectar um cliente, apresentar produto, a gente sabe dos desafios de cada etapa, de ter um escritório parceiro que confie, mas eu acho que o pós-venda, em muitos momentos, é deixado de lado, porque tudo já aconteceu, então já tem outros clientes para atender e esse pós-venda acaba ficando de lado. Sendo que eu vejo que é de suma importância para o cliente entender que, nossa, funcionou. Até o finalzinho ali eu tive suporte, né? Como que é isso lá? É um trabalho incessante, assim. Eu acho que o que me fez abrir a Acervo foram as questões de pós-venda que eu via nas empresas que eu trabalhei e que eu achava que não estavam sendo conduzidas de uma forma legal. E eu acho que durante muito tempo esse pós-venda ele ficou impecável dentro da Acervo. E aí você começa a ganhar volume. E aí, de repente, você ganhou ali um volume. E vem os desafios de novo. Lá no pós-venda você fala, putz, mas... Tá, calma, deixa eu pensar, vou reestruturar. Sim. E isso, em 10 anos, eu já fiz não sei quantas vezes. Recentemente, a gente tá mudando. Meu marido virou meu sócio foi em 2020, na pandemia. Então, tem 5 anos que ele tá trabalhando para desenvolver um sistema que a parte comercial já tá pronta, já tá começando a ser testada, mas a parte do pós-venda, da logística, a gente sempre tá com um sistema provisório. E isso tem sempre que ajustar. Esse ano mesmo, no final do ano, a gente teve um aumento de faturamento, assim, bem fora do que eu estava acostumada, que isso gerou um gargalo aí no meu pós-venda, que eu peguei e falei, tem uns 20 dias que eu falei, gente, não dá. Eu trabalho hoje, assim, a minha parte, a Jaine, que é a minha sócia, fica no comercial, basicamente, ela dá suporte pro comercial, Thiago, logística e pós-venda, e eu fico no financeiro, e eu chamei de auditoria, que é o que eu tô fazendo hoje. Então, assim, eu fico... orçamento, deixa eu ver se tá saindo no padrão. E atende o bloco também. E atendimento. E relacionamento. E um pouquinho de tudo. Eu não consigo. Os meus clientes antigos eu ainda vou pra mesa, assim. Quase sempre eu tô presente. Mas eu fui em um evento na sua loja e você tava lá. Lindíssima, fazendo relacionamento com todo mundo. Tem que estar. Mas aí, assim, eu saí e falei, gente, eu agora sou auditora. Tipo, eu reviso todos os pedidos, orçamento, quando dá tempo eu dou uma olhada, passo o olho, eu dou uma corrigida, principalmente quando são os meus clientes do coração. Sim. Todos são, né? Mas, assim, tem alguns que estão comigo. Tem história, né? E eu já conheço muito bem o estilo. Então, eu já bato o olho e falo, isso aqui, tira, não fala. Tipo, isso aqui não tem nada a ver com fulano. E aí, nessa parte de logística, eu tô lá, assim, olhando cada etapa do processo. Ontem, 5:30 da tarde, eu finalizei todos os meus clientes que eu tenho alguma pendência. Falar, gente, não, a gente vai ter que mudar tudo. A gente a gente usava um AppSheet, uma planilha ali com os clientes. A gente foi pro Trello, que eu usava em 2018, voltando. A gente voltou pro Trello. Pronto, a gente voltou pro Trello, sabe? Assim, achava aquilo o fim, porque não tem, assim, dá pra relacionar dados. Aí ele cedeu, falou, não, vamos voltar pro Trello, e você faz do jeito que você acha que tem que ser, e aí a gente, depois, no nosso sistema, a gente tenta misturar, fazer tipo um Trello que conecta dados. Então, a gente tá bem, assim, ele tá bem nessa parte com o desenvolvedor mesmo de software. Entendi. Mas isso aí peguei o telefone e fui ligar para todos os arquitetos, para todos os clientes que eu tive algum percalço, porque é um processo acontece, né? Muito humano e muito manual. Então, assim, o meu vendedor pode errar na hora que ele vai anotar um código. O representante pode errar na hora que ele vai passar esse pedido. A indústria pode errar. A pessoa da indústria pode errar. O caminhão que traz, que as nossas estradas são péssimas, pode bater uma peça e ela chega danificada. Sim. A minha equipe pode não ver um defeito, pode bater no transporte. Assim, é tanta coisa pra dar errado. Sim. Que eu fui... O processo é longo, né? Todos os clientes, oi fulano, aqui é a Michele, eu sou sócia da Acervo, eu sei que aconteceu isso na sua venda, mas eu quero que você saiba que eu tô pessoalmente resolvendo. Qualquer dúvida, pode ligar, esse é meu número pessoal. Então, eu acho que essa presença do cliente, sentir essa segurança de que você vai resolver,
assim, acontecia um percalço aqui, tá, mas a dona da empresa tá me ligando, então... Isso faz total diferença. Eu acho que isso faz diferença, porque erro acontece. Eu acho que a postura do lojista, até a postura do arquiteto, o arquiteto tem que ter junto, resolvendo. Sim. Porque a gente fez a venda junto. Sim. Então a gente vai fazer aquilo para resolver. A gente tá com um cliente recente, que é uma clínica de oftalmologia, que no decorrer do processo eles pediram uma mesa, acabaram que sentaram lá, definiram uma mesa, passou para uma arquiteta lá do escritório, deu tudo certo, só que chegou essa mesa, ficou grande. Assim... E aí começa do zero. E assim, não tem aquela coisa, quem é o culpado? Sim, nossa, é isso, E exatamente. aí sentou, o cliente fica muito mais seguro quanto a isso. E assim, quem O vai escritório absorver? tem que estar junto, o lojista tem que estar junto. E assim, quem que faz sentido absorver é uma mesa. O que que a Bloco vai fazer também com a mesa? Tipo assim, gente, é claro, eu absorvo a mesa, põe ela no meu showroom, a mesa é bonita, a mesa é linda, tipo, é uma mesa que tá em linha. Não é uma coisa que você fez cor de rosa com bolinha, sabe? Sim. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa mesa? Aham. A gente falou, não, tranquilo, a gente troca, já mudou as medidas, ainda teve, esse cliente ficou, mas eu acho que talvez essa minha mesa, que era bem menor, tá aqui no lugar, eu gostei desse tamanho. Aí, isso nem falou com o Henrique, né? Falou pra mim. Falei, faz o seguinte, deixa eu levar a mesa que foi escolhida pra você, eu acho que você vai gostar quando colocar. Porque assim, eu tinha certeza que ia ficar boa. E aí chegou lá, deu tudo certo. Então essa parceria. E quando eu converso com clientes, falando dessas situações que acontecem em todo tipo de empresa, eu acho que o que eles mais querem é uma resposta. Sabe? É isso, é ter o cuidado, tirar um tempo para entrar em contato com cada um, tanto com o escritório, mas com o cliente final, explicar a situação, o que aconteceu, mas que você vai dar o suporte que vai resolver. Existe uma carência, às vezes, das pessoas se doarem para isso, né? Eu vejo que muita gente, é muito recorrente, muita empresa coloca o vendedor, e o vendedor ele tem a sua limitação ali, até onde o que ele pode falar, o que ele não pode, né? Então, coloca o vendedor, não, diz que daqui a pouco tá chegando, ou a gente vai resolver, e não traz o contexto da situação, esse carinho, né? Então, é simples, é trabalhoso, mas é simples, e se as empresas enxergassem isso, eu acho que muita coisa mudaria. Né? O processo ficaria mais fácil. De empresa a gente é responsável, né? Então não tem que botar a culpa no... Isso. Essas coisas. Exato. É muito pesado né? Vamos resolver. Exato. Né? A gente volta e meio... a gente fez um apartamento agora, ficou belíssimo. E a cliente comprou tudo, menos um tapete. Aí eu cheguei pra Michele, perde o tapete. Que aí a gente bota o tapete lá. E aí ela vai gostar. Ela vai viver a experiência. Mas era um risco. Era um risco. Tapete terracota. Essa é ousadia. Mas, cara, eu falei assim, esse tapete é essencial pro projeto. Porque a gente ia botar um piso de madeira. Acabou que o piso de madeira não coube no orçamento. Acabou que a gente botou um porcelanato cinza, bonito. Mas precisava de um tapete para aquecer. Já tinha mais a madeira no piso. Sim. O meu chefe foi super bacana. Foi um cara super parceiro. Minha sócia falou, esse tapete aqui, que tapete é esse? Eu falei, é uma venda no meu nome, é pra mim. eu me responsabilizo, vai pra minha casa. Deu certo. Teve uma outra cliente que acabou que eu pedi também 2 poltronas. Foi. Acabou que ela comprou as poltronas sem a minha ciência. E aí, quando chegaram as poltronas... Eu liguei, e aí, poltrona chegou ali. E o pior é que ela comprou umas poltronas que eu não achei tão bacana. Quando eu fui fotografar, peguei umas outras poltronas e tudo. Botou no lugar. Mas, antes da gente acabar, eu queria trazer um assunto que a gente conversou antes sobre o seu filho. Que você fala que ele quer ser arquiteto, ele tem 10 anos, né? Igor, conta um pouquinho disso, gente. Igor, desde os 5 anos, assim, ele desenha, gosta de arquitetura e fala que quer ser arquiteto. Tinha uma história do pai, né? E outro dia, agora ele fez 10 anos, eu conversando com ele, aí ele falando assim, pai, quando eu crescer eu vou ser arquiteto, a gente vai trabalhar junto. Eu falei, filho, quem sabe a gente não monta um escritório junto, né? Aí ele chegou assim, não, pai, eu quero trabalhar na Bloco.
Ai, gente, não, gente, isso me mata, me mata. Não, tá, eu não quero trabalhar com você, eu quero trabalhar no bloco. Olha só. E assim, ele convive, assim, obviamente, dentro de casa, mas de alguma forma você leva pra experiência da arquitetura, obra, alguma coisa nesse tipo ou não? Tanto o Igor quanto o Enzo. O Enzo, ele não pretende ser arquiteto, ele agora quer fazer direito, a mãe fez direito, fez economia, é servidora pública, e o Enzo, ele tem uma visão muito madura até das coisas, e o Igor é mais emocional. Mas eu sempre levei os dois, assim, a obra do Mané era caminho de casa, eu pegava eles no colégio, eu parava lá, eles viram acompanhar várias obras, assim. Sim. Eles vão pro escritório. O Igor, com 10 anos, ele já mexe em SketchUp. Gente, É impressionante. é impressionante isso, 10 anos. Mas os dois são figurinhas, assim, e visito neto, assim, acho muito bacana colocar eles para conhecer o trabalho do pai, né? Sim. Que eu acho que é mais fácil até. E é algo tão especial, assim, de muita relevância para nossa cidade. Eu queria te parabenizar, vocês representarem o Brasil lá fora e um escritório tão premiado. A gente tem que comemorar isso junto, né? Porque você tá levando. Obrigada mesmo, assim. É um orgulho pra gente ter vocês e ele ser o filho disso, gente. Que isso, é lógico. Mas eu falo assim, não é só a sua influência. Se fosse assim, todo filho de arquiteto seria arquiteto também. Né? Ele já tem aí uma veia artística, já veio, de fábrica. Uma vez ele tem um caderninho de arquitetura, ele até parou com isso, mas ele desenhou todas as casas do bloco naquela época, e ele fez um desses. Gente, olha isso. Com o Daniel em cima da cobertura. Mentira! Eu devia ter dado pro Daniel. Gente, meu Deus, Daniel, cobre. Pelo amor de Deus, não faz uma moldura disso. Isso é muito especial, gente, porque o coração de uma criança é muito sincero. Né? Então, é espontâneo, não é nada coordenado. Que legal isso. A sua filha também, né? Cara, minha filha, ela tem só 6, né? Então, ela muda de ideia muitas vezes, mas ela fala que ela quer ser arquiteta. E eu contei a minha experiência. Tudo bem, você pode ser o que você quiser, meu amor. Mas assim, você vai ter que estagiar em 3 escritórios antes, a mamãe arruma um estágio pra você. O bloco aqui. Você vai passar 10 dias lá. Ela tá com 6, daqui uns... quantos anos? Daqui uns 15 anos eu bato lá. Vamos baixo café? Se o Igor realmente for arquiteto, estudar arquitetura, eu vou botar ele para estagiar também nos escritórios amigos. Assim, não vai começar a trabalhar comigo. Sim. Vamos treinar um pouquinho. É importante essa experiência de fora. Analisar. É verdade. A gente tem que mostrar a realidade aí, né? Porque... Pra entender o que é fazer projeto. Que eu acho que estágio é a coisa mais importante hoje. Que eu assim, depois que eu passei pelo curso, passei por tudo, eu acho que se eu tivesse feito estágio lá no comecinho, talvez eu tivesse voltado pro meu curso de design de produto, porque tem muito mais a ver. Entende? Sim, a arquitetura foi incrível, importantíssima. É um curso que te amplia os horizontes, é um curso que te faz crescer como um ser humano mesmo. Mas não era, entendeu? Eu achava que era, mas não era isso. Eu queria estar nesse mercado, mas de outra forma. Então, estágio pra gente foi super importante. Eu, de verdade, assim, eu sei que isso é difícil, mas eu gostaria muito que todo ser humano tivesse algum contato com a arquitetura. Pra mim, que não sou da arquitetura, trabalho com gestão de pessoas, mas dentro desse meio eu vejo que a arquitetura, ela traz sensações que transformam muito a nossa vida, né? O ambiente que a gente tá influencia no nosso bem-estar, no nosso humor, na nossa rotina, né? Eu tive amigos que depois que fizeram um projeto maravilhoso, mudaram até o guarda-roupa. Olha o quanto que isso influencia. Gente, o guarda-roupa que eu tinha não cabe mais pra viver nessa casa. Então, se todo mundo pudesse ter um pouquinho de contato, né? Não sei como, né? Mas... Por isso que a arquitetura é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? A gente tem que pensar exatamente isso. A gente tem uma responsabilidade social. Olha só. Do bem-estar, da cidade. A gente, mesmo num projeto de uma casa privada, a gente tem influência na cidade. Sim. A gente tem que ser muito responsável. Sim. Não dá pra gente ir no automático e vir num efeito manada. Então a gente tem que se preocupar muito com que o projeto vai interferir na vida das pessoas. E falando disso, assim, de filhos, arquitetura e responsabilidade social, a gente mora numa cidade que é um museu aberto, né, que a gente tem essa arquitetura, e o quanto o brasiliense ainda precisa ter o conhecimento da arquitetura.
a pessoa que não está inserida nesse meio. Eu vejo isso porque quando eu saio com os meus filhos e que a gente passeia pelos monumentos, eu tenho essa preocupação de contar a história de quem foi, do porquê que pensou, e aí quando eles vão aos passeios da escola, eles dão aula para a professora, mas quem te ensinou isso? Fala aqui para os coleguinhas, e assim, de uma forma mais lúdica, né, sem tanta técnica, e o seu olhar sobre uma ponte, sobre o edifício muda tudo, né, a sensação, então, que todo mundo possa. Porque, assim, poucas pessoas conhecem o Morro Vermelho. Exato. Poucas pessoas conhecem Lelé. Exato. Inclusive arquitetos. Sim. Hoje a gente virou meio ponto turístico de arquitetura em Brasília. As pessoas entram em contato com a gente para ver. Para conhecer. Então, toda semana tem alguém de fora. Olha só. Estrangeiro. Que legal. Já recebeu indianos, chilenos, argentinos, americanos, holandeses. O tempo inteiro. Ai, que bom, gente. Ficaram tendência, que eles foram e tem uma galera agora no setor comercial. A gente conseguiu levar muita gente pro setor comercial. Gente, ficou muito legal ali. Tá um polo de arquitetos. Hoje a gente tem uma comunidade aí de talvez quase 200 arquitetos. São em torno de 15 escritórios que já estão lá. No Morro Vermelho, não, no Não, setor comercial. No Morro Vermelho somos bloco, 4 embaixo, Esquadra, Coda, o Ateliê Paralelo, Rodrigo Biavati, o MRGB foi esse ano. Olha só. Então estamos com uns 6, né? 6 escritórios. O Denasa também tem o ArcBR, tem a Casulo, tem o Ateliê Monolito. Gente, olha isso, transformou o edifício. Tem a Rava. Olha isso. O Estúdio Rock. O Estúdio Rock tá no prédio ali pertinho. Tem o Fabiano Sobreira, tá no Baracá. Legal demais. 15 escritórios ali. E provavelmente vai vir mais. Com certeza. Tá? Porque é muito bacana. Tomara. Sua loja fica onde, Mi? Vamos... Minha loja fica na 710/11 a Acervo, mas eu tenho 2 filhas novas agora. Eu ia falar sobre isso. Fica na 714/15. A Trinca é uma coleção dentro da coleção da Acervo. É um recorte de designers independentes. Tem muita gente boa que não tá dentro de indústria, que tá com as próprias peças. Inclusive em Brasília. Sim. A gente tem o Lucas Caramés, que já foi super premiado. Tem o pessoal da Artífice, que também agora recebeu o prêmio. Ele é um super marceneiro. A Larissa Vale também. Uma mulher marceneira, né? Vamos falar do... Olha. Tem a Dani Caparelli. A Bia Venâncio. A Bia Venâncio. A Camila Monturio, que tá trabalhando com umas coisas trançadas, assim. Projetos de parede super bonitos. Então a gente fez esse recorte, não só de Brasília, mas tem do Brasil inteiro. Eu tenho uma galera do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Todo esse pessoal expondo. A gente tem, assim, mais concentrado agora nessa loja nova, que é a Trinca, que é um espaço menor, mas eu tenho mais objetos, mais coisas assim, mais quadro, centro de mesa. Cadeira. Cadeira. E aí algumas peças estão pinceladas dentro da Acervo e algumas peças da Acervo dentro da Trinca. Entendi. E aí agora, recentemente a gente montou uma casa chamada Casa Domo, é uma casa do Paulo Henrique Paranhos, que fica no Lago Sul, e a gente fez uma parceria com a Domo, que é uma marca que a gente já trabalha com uma marca da mesma indústria que chama Folio, mas a Domo é uma marca um pouco mais séria, uma marca um pouco mais antiga dentro do grupo, mais adulta, vamos colocar assim, mais tradicional. E aí a gente mobiliou essa casa e a gente vai trabalhar durante algum tempo nesse novo showroom, então, e só com hora marcada. Quem quiser conhecer, só falar com a Michelle. Pessoal, obrigada por vocês terem topado aí mais uma vez. Foi uma honra imensa estar aqui com vocês, agregar e ter esse conhecimento, esse momento com cada um. Foi muito bom, obrigada mesmo, viu? Eu tô muito feliz, me emocionei, tá? Me segurei, eu falei, gente, quanta coisa bacana a gente ouve, né? Quando a gente consegue compartilhar e ter esse momento de intimidade mesmo. A gente tá falando da nossa história, da nossa vivência e compartilhar isso com as pessoas é muito rico. Obrigada, viu? Obrigada, Sol. Obrigado, Sol. Acho que foi incrível mesmo, assim. Tava numa expectativa ótima e superou a expectativa. Olha, que coisa boa. Obrigada, a gente termina aqui nosso episódio. Eu quero reforçar que a gente tem parceiros aqui nesse projeto, Acervo Mobília com Mobiliário. A gente tem a Trisoft com a Paper House, Cerrado Chique com nossos adornos e até o próximo episódio.